Boa noite, pessoal. A gente está, então, hoje a nossa última conversa sobre esse tema que a gente tem tratado, aquilo que é importante para nós como comunidade, aquilo que a gente acredita, né, nessa jornada. A gente passou por alguns encontros onde a gente falou sobre Jesus, o centro da nossa fé, sobre uma família, né, uma comunidade, né, nós somos essa família que vive a fé, a proclamação contínua da fé, o discipulado intencional e servir aos que precisam. No caso, servir aos pobres. E os pobres não é o pobre de espírito, porque o pobre de espírito pode ser encontrado em qualquer lugar. É servir mesmo aqueles que são os mais carentes que nós encontramos na nossa sociedade, os invisíveis, aqueles que não têm voz, aqueles que não têm vez. Então a gente vai encontrar formas criativas de fazer isso. Então isso, claro, passa por recurso. A gente tem feito isso, né? Vocês sabem, nosso compromisso com cestas básicas e com esse tipo de auxílio, mas o nossa principal intenção, quando a gente serve quem precisa, é fazer uma ação transformadora. E na ação transformadora, a gente tem algumas coisas que a gente precisa considerar quando nós fazemos isso. Se alguém precisa de alguma coisa que passa pelo alimento, passa por roupas, passa por uma palavra, por cuidado, por desenvolvimento, nós estamos pensando nisso. É claro que nós, como alvo, né, como uma ação transformadora, o alvo é que aquela pessoa que um dia esteve carente a ponto de precisar de alimento básico, de cuidado básico, de atenção básica, um dia ele chega em outro lugar nessa jornada e ele possa ser aquela pessoa que também faz aquilo que nós fazemos. Ofertamos e cuidamos e ajudamos aquele que precisa. Então, o ciclo se completa quando alguém diz: eu não preciso mais dessa cesta básica, eu não preciso mais disso aqui, porque até aqui fui ajudado e a partir de agora posso passar para outro degrau, posso ajudar aqueles que precisam. Nossa ideia é essa. Então a gente vai falando sobre isso, sobre o que é importante. Considerando então que quando a gente olha, nessas últimas semanas também a gente tem recebido as pessoas aqui para darem seu testemunho, contando como que eles chegam, como que eles chegaram aqui na nossa igreja, aqueles que estavam lá no começo, nas primeiras vezes que nós nos reunimos, e aqueles que chegam, a gente está trazendo e vai continuar nesse processo, trazendo todos, aqueles que se tornam membros, aqueles que são membros. A gente quer ouvir um pouco da jornada de fé, de como que se conectou a nossa igreja. Deus tem um jeito muito especial de fazer isso, de juntar a gente. A palavra diz o seguinte: aqueles que nem sequer eram um povo, aqueles que não tinham nada a ver um com o outro, hoje é um povo escolhido. E nessa fração que é a nossa igreja, desse povo escolhido, a gente vai encontrando formas de comunicar aquilo que nós acreditamos, de apresentar o que nós acreditamos, uma forma de conviver, e isso se estabelece no nosso jeitão. A gente tem um jeitão de ser, e um jeito da gente olhar para a sociedade e ser uma igreja nesta referência, que interage com a sociedade, não é inimiga da sociedade, não foge da sociedade. E eu estou falando sociedade para aquele que é mais igrejado, né? Quero colocar isso entre aspas, é o mundo. Nós vivemos nesse mundo. Deus amou o mundo, nós não odiamos o mundo. Nós não odiamos o mundo nesse sentido. Como Deus amou o mundo, que deu Jesus, a ponto de dar Jesus ao mundo. Então nós amamos o mundo como Deus amou, mas não a ponto de fazer tudo que o mundo faz. Então nós estamos envolvidos nisso, que é a missão de Deus. A gente está envolvido na ação de Deus, na relação de amar o mundo. E tudo aquilo que é odioso, é excesso, é desgraça, é mal, nós queremos responder como Deus responderia. Nós queremos enfrentar como Jesus enfrentaria. Nós queremos tratar como Jesus trataria. É assim que nós queremos viver. Então, um grupo de discípulos que vive isso, vive descobrindo qual é a forma, o jeito que eu posso servir as pessoas, de forma que elas não olhem para nós como inimigos. Elas não olhem para nós, não precisa ter medo do julgamento, não precisa ter medo da pressão que eu vou fazer para você pensar como eu penso, para você fazer como eu faço. Eu quero ser essa pessoa que transmite luz. Essa última canção que a gente cantou. A gente quer dar valor para as relações de amizade. As pessoas precisam estar seguras numa relação de amizade com a gente. As pessoas, em geral, precisam estar seguras. E a gente percebe que, dependendo da sua origem, parece que é inseguro você ser amigo.
Porque você está em relação de troca. E a cristandade, entre aspas de novo, se apresenta quase sempre numa relação dessas onde eu tenho uma relação, mas a relação tem a ver com uma troca. Se você vier aqui no meu culto, eu sou teu amigo. Se você comungar da mesma fé, eu sou teu amigo, senão eu não sou. Não, nós não somos essas pessoas. Nós não queremos ser isso. Nós queremos ser uma comunidade de discípulos, de gente capacitada para servir. E servir significa, sim, ser a referência que esse mundo precisa. Significa ser a referência de amizade que não tem relação de troca, amizade sincera, amizade verdadeira. Construções profundas e enfrentamento das crises que a nossa sociedade propõe. E quero ler um texto com vocês aqui falando nessa perspectiva de que nós vamos servir os que precisam. E se é para a gente focar em alguma coisa, os que mais precisam são aqueles que estão precisando de atendimento e cuidado básico. Mas se é para olhar para a nossa sociedade, quem é que está precisando, que está perto de você? Quem é que mais está precisando que está perto de você? Para alguns de nós, quem mais está precisando que está perto de você é o seu filho. Então não tem sentido a gente atravessar a rua para servir algum desconhecido ou alguém que não tem nem relação de sangue com a gente, se a gente não serve e não cuida e não abençoa nosso filho. Não cuida, não abençoa nossa esposa, nosso esposo. Não cuida, não abençoa aqueles que são domésticos da fé. Então a gente tem um processo, a gente vai fazendo isso para o mundo, a gente vai fazer isso, a gente ama e cuida dos desconhecidos. A gente é desafiado por Jesus até no tratar com o inimigo. O que quer dizer que a gente tem um processo que trata o amigo. Tem um processo que trata aquela pessoa que está presente nas nossas relações. Então a gente tem um processo intencional de serviço. E nós nos capacitamos para isso, a gente descobre novas formas de fazer isso e fazer isso bem feito. Bom, como que a gente faz isso? Isso é uma perspectiva que, para algumas pessoas, parece novo e desafiante. Como que a gente faz isso dentro de uma nova realidade? Ou, para alguns, né, que estão caminhando com a gente, começando a compreender o que nós estamos fazendo aqui, chegando para a nossa igreja, chegando para a nossa caminhada, compreender como é que a gente pode fazer isso de forma efetiva. O que é que a Bíblia fala sobre como que a gente pode lidar com a nossa cidade? Como é que a gente pode lidar com isso? Como é que a gente pode lidar com crises que a gente vê acontecendo? E como nós não fugimos de nenhuma discussão, vou falar do vídeo do Burger King. Hoje vou falar disso. Porque nós não fugimos de nenhuma discussão aqui, não deixamos... Você pode pensar livremente e ter a sua resposta, e bora boicotar o mundo por conta disso. A gente não está nessa. A gente tem outro lugar. A discussão é muito rasa quando a primeira resposta é boicotar uma lanchonete porque mostrou um comercial que você não gostou. Tá? Essa resposta é rasa. Eu quero convidar você para pensar em outra dimensão e a gente vai pensar nisso a partir de um texto que está em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. Esse profeta Jeremias, ele é contemporâneo de Ezequiel e Daniel, outros dois profetas que estão aqui no Antigo Testamento, e ele profetizou num período onde o mundo estava se reconfigurando. Então, ele era o reino de Judá, era um reino vassalo, primeiro era um reino vassalo da Síria. A Síria caiu, Nínive era a capital, Nínive caiu. O império deixou de existir, no sentido de poder, de domínio. E o Egito, então, passou a ser o reino dominante, por um curto período. E Judá passou a ser o reino vassalo do Egito. E Jeremias, então, estava nesse processo dessas mudanças de impérios. E quando o Império Babilônico surgiu, então acontece mais essa transição e Judá passa a ser reino vassalo da Babilônia. E aí as pessoas são exiladas. Um grupo enorme de pessoas são exiladas e o profeta Jeremias manda uma carta para aqueles que foram exilados. Aliás, é uma profecia desse exílio, havia uma profecia que isso aconteceria. E Jeremias, então, escreve uma carta para essas pessoas. Eu vou ler
Não é uma carta, ele escreve algumas vezes. Eu vou ler uma das cartas que ele escreveu, que a gente vai encontrar então o texto no capítulo 29. O profeta Jeremias escreveu uma carta e a enviou de Jerusalém aos líderes sacerdotes, profetas e a todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio e os outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices e artesãos, foram deportados de Jerusalém. Ele enviou a carta por meio de Elasa, filho de Safã, de Gemarias, filho de Ilquias, quando eles foram à Babilônia como embaixadores de Zedequias, Nabucodonosor. A carta de Jeremias dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e estabeleçam-se nelas. Plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para os seus filhos e maridos para as suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se. Não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso eu virei e cumprirei todas as promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias vocês clamarão por mim em oração. Eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado de vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. E eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei. E os trarei de volta para casa, para a sua terra. É muita informação nesse texto. A gente poderia falar muito tempo. Aqui a gente tem a teologia da missão urbana, está aqui. A gente tem outras questões que eram importantes a gente olhar para isso, mas é importante a gente olhar para isso, o nosso tema, mas eu quero tratar de uma coisa específica. Esse povo aqui foi deportado, então, estava vivendo uma nova realidade, uma coisa que eles não queriam viver. É o lugar onde não queriam estar. Era o lugar pelo qual eles oravam: chega, eu não quero mais viver isso. É a nossa realidade aqui. Essa realidade que nós estamos dizendo: chega, eu não quero mais. Eu não quero mais continuar vivendo nessa realidade de morte, de pandemia, de limitação de circulação, de limitação da minha liberdade. Eu não quero mais estar num lugar de escassez, de sofrimento. Eu quero estar num lugar de prosperidade. Eu quero estar num lugar de paz, de futuro, de bênção. É isso que as pessoas queriam, elas queriam voltar para casa. E aí, a crise era sofrida, porque a adaptação dessa nova realidade não acontecia, as pessoas não conseguiam viver. E essa nova realidade tem novas exigências. No nosso caso, essa nova exigência tem a ver com máscara, tem a ver com álcool em gel, tem a ver com não aglomerar, tem a ver com a gente diminuir muito do que tem a ver com a nossa natureza de brasileiro, que tem a ver com andar abraçado com todo mundo. A gente beija desconhecido. Essa é a realidade do brasileiro. Uma pessoa que você não conhece, você já aperta na mão e dá um abraço. Uma pessoa que você não conhece, em alguns estados, você dá 3 beijos numa pessoa que você não conhece, uma pessoa desconhecida. E a gente fazia isso, e agora a gente não faz mais. Então é mudança, é uma nova realidade. A nossa cultura está mudando e algumas coisas não vão voltar. Algumas coisas não voltarão, e a gente está se adaptando a essa nova realidade. Como é que a gente serve aos que precisam nessa nova realidade? A nossa igreja quer servir aos que precisam, a gente quer amar o mundo como Deus amou. E como é que a gente faz isso nessa nova realidade? Como é que a gente lida desse jeito? Ela tem exigências, porque essa nova realidade traz mais desemprego, mais sofrimento, mais morte, mais gente em luto, mais gente sofrendo. O mundo era cheio de pessoas depressivas e sofridas. Há quase 2 anos atrás, a gente já sabia que não estava bom, e agora a gente olha e continua piorando. Como é que a gente faz isso? As pessoas estão separadas dos seus amigos e parentes. Algumas pessoas estão agora conseguindo visitar o avô e a avó depois da 2ª dose. Algumas pessoas morreram nessa loucura que a gente está dentro.
E no meio de tudo isso, algumas situações se mostram piores do que sequer imaginamos. A situação se mostra desesperadora porque a gente olha para uma realidade política que parece que não muda nunca. É isso que a gente está vendo, a situação desesperadora. Agora, se a gente olhar para isso e falar assim, olha aqui o que está escrito aqui. Quando a gente vê isso, a gente sempre fica olhando... Quando a gente vê Jeremias falando, ele está falando assim, eu não os enviei, ele está falando aos profetas. Mas ele coloca a situação como, eu os enviei para esse lugar. Eu os deportei, então não foi Nabucodonosor II que deportou esses caras. Foi Deus que, pela mão de Nabucodonosor II, fez isso. Então, diante dessa situação que nós estamos vivendo, eu tenho que dizer para aqueles que estão sem esperança, aqueles que não têm esperança, nós como igreja, ao servir os que precisam, as pessoas que estão perdendo a esperança, nós temos que dizer, essa realidade é dura, não desista. É o que Jeremias está dizendo, essa realidade é dura, vai acontecer o que você deseja, vai acontecer, mas você precisa se adaptar a essa nova realidade, você não pode negar. Lembra, gente, que o negacionismo, e talvez você que esteja ouvindo a gente aqui, tem tido uma relação negacionista com a pandemia, negacionista com a crise que nós estamos vivendo, e o mundo está dividido desse jeito, não é só o Brasil, é o mundo inteiro, está dividido com gente que nega que nós estamos diante de uma crise mundial. Nós estamos diante dessa crise, nós estamos no meio dela. O problema é que se nós negamos que isso é crise, nós não achamos resposta. Porque a melhor forma que você tem de falar, não tem um problema, é que nem um casamento. O casamento, quando está adoecido, uma relação conjugal, se os dois que estão juntos não disserem, nós temos um problema, não vai ser resolvido. Então, se um dos dois, na relação conjugal, um dos dois diz assim, não, a gente não tem problema, está tudo bem. É negacionista, porque quando eu nego, não procuro resposta. Eu digo, não tem problema. E dizer não tem problema é como se eu respondesse. Agora, nós estamos diante de um problema, de uma nova realidade. Nesta nova realidade, de forma criativa e poderosa, busca-se respostas. Então, para aquele que não tem esperança para esse mundo, nós, quando olhamos para ele, nós vamos dizer, a gente vai lutar pela paz. O que eu faço? Alguém que perdeu a esperança fala, o que eu faço nessa nova realidade? Luta pela paz. Luta pela prosperidade, ore pela paz, busque a paz, lute pela paz. E Deus não perdeu o controle. Aliás, é aquilo que eu acabei de falar. O que Deus está dizendo aqui, com essa carta, é eu que enviei vocês para lá. É eu que conduzi a nossa igreja para essa nova realidade. Então, queridos, é difícil para alguns de nós aqui, o Renato falou isso, o Rony também falou, é difícil para alguns de nós a gente viver nessa nova realidade. Mas Deus não errou quando a gente começou a plantar a nossa igreja no meio dessa nova realidade. Ele não errou. Nós é que não sabíamos, é só isso. Nós não sabíamos que existiria essa nova realidade. Mas ele não errou. Estão aqui os discípulos para lidar com esse novo mundo, lidar com essa nova realidade. Então, o Salmo 137, conta o lamento desse povo. Esse povo chorando, eles pararam de cantar. Ficaram tão chateados que não cantava mais. Era um povo alegre, um povo animado, um povo que cantava, um povo que fazia rima, um povo que contava piada. Daqui a pouco esse povo aqui pendurou a harpa. Isso é o texto diz no Salmo 37. Pendurou a harpa e parou de cantar. Ficou deprimido, ficaram tristes. Pensaram que o negócio ia demorar só 2 anos e piorou. E eles estavam chateados. Então o negócio é não pendure sua harpa, não aposente suas músicas. Coloque suas músicas de alegria para tocar de novo. Nós vamos aprender a enfrentar essa nova realidade. Nós vamos aprender a enfrentar. E para alguns a morte chegou, para esse povo aqui tinha chego. Algumas pessoas morreram no período de deportação. Imagina sair da tua cidade, da tua terra, Jerusalém, ir para a Babilônia. Eu não olhei quantos quilômetros são, mas é um quilômetro que, imagina, quem é servo foi a cavalo? Tenho certeza que não, foram a pé. Quilômetros a pé. Deve ter gente que não suportou a viagem. Chegaram lá, no meio do caminho, tiveram que enterrar papai e mamãe. No meio do caminho tiveram que enterrar o tio. No meio do caminho tiveram que enterrar alguém. A gente, nessa nova realidade, no meio do caminho, tenho certeza que todos nós enterramos alguém, amigo, familiar. Como é que a gente vai lidar com isso? Não é só você, são mais de 500 mil pessoas
mortas no nosso país, mais de 500 mil famílias que têm a mesma dor que a gente. Nós precisamos lutar, orar e buscar um meio de consolar essas pessoas. Não pendure a harpa. A gente precisa aceitar essa nova realidade e servir aos que precisam. É isso que nós queremos fazer como nossa igreja. Isso é muito importante para nós. Isso é muito importante. É importante também a gente ter uma mensagem para aquelas pessoas que têm falsas esperanças, porque tem gente ouvindo falsos profetas. Aqui nesse texto, não deem ouvido aos falsos profetas, eles estão falando aquilo que vocês querem ouvir. O que é que as pessoas querem ouvir hoje? Gente, o que as pessoas querem ouvir? Eles queriam ouvir um cara que nem eu, dizendo assim: toma chá de limão, que você vai ser curado do Covid. Toma uns comprimido para verme aí, você vai sarar. Eles queriam ouvir isso de um cara que nem eu. Mas eu não vou dizer isso nunca. Por que eu não vou dizer isso nunca? Porque tem falsas esperanças, está cheio de gente trazendo falsa esperança para as pessoas. E não para de chegar relato para a gente de pessoas que acreditaram na falsa esperança e morreram porque acreditaram nisso. Então nós não vamos nos apegar à falsa esperança. A gente vai aprender a servir a Deus nessa nova realidade. Nessa nova realidade, a gente vai constituir família. Nessa nova realidade, nós vamos preparar os nossos filhos para lidar com essa nova realidade. Nós vamos preparar nossas crianças para lidar com essa nova realidade, nossos adolescentes para se preparar com essa nova realidade. Não é só a gente que vai lidar e nossos filhos a gente vai colocar numa redoma, a gente vai proteger, a gente vai colocar eles nesse lugar. E aqui quero falar desse vídeo que tem movimentado a cristandade aí em geral, e o pessoal falando um monte de coisas antagônicas. Esse último vídeo do Burger King. Nós estamos, esse mês é o mês do orgulho LGBTQIA+. E a gente vê muitas expressões nessa direção, a gente tem visto todo esse mês. E o comercial do Burger King mostra crianças falando sobre essa realidade. Falando na dimensão daquelas crianças que são filhos e filhas de casais que a gente se acostumou a chamar casais alternativos, famílias alternativas. A gente se acostumou a falar disso. Mas são casais que estão dentro desta sigla, LGBTQIA+. Que não são pessoas dentro do gênero que nós estamos mais acostumados a ver. Não são pessoas heterossexuais. E as pessoas estão dizendo que era para aquelas crianças falarem como você quer ouvir, como eu gostaria de ouvir. Gente, eu cresci numa outra realidade, Aprendo a lidar com essa nova realidade. E a gente tem que aprender que a gente está lidando com uma nova realidade. Eu imagino que os mais novos que estão aqui no nosso grupo, aqueles que têm 25 anos hoje, entre 25 e 35 anos, foram da última geração que foram criados em princípios, criados e educados dentro de princípios cristãos, uma cosmovisão cristã no nosso país. Nós estamos num mundo pós-cristão, a gente tem que estar consciente disso, isso é uma nova realidade. Então a gente fala assim, não vamos comer mais no Burger King. Por quê? Por causa do comercial? Pô, você devia falar que não come mais lá porque é um fast food. Porque a comida, se você comer sem parar naquele lugar, vai te fazer mal. Você devia dizer isso, por esse motivo. E não pelo motivo que o pessoal está dizendo. Boicotar não é a resposta. O que nós estamos dizendo para nossas crianças quando nós boicotamos um lugar porque fez um comercial desse? Nós estamos dizendo que a gente não quer nem dialogar sobre isso. A gente está dizendo que a gente não vai conversar sobre isso. Mas ou nós, pais, papais e mamães, falamos com os nossos filhos, vovôs e vovós, falamos com os nossos netos, falamos com as nossas famílias. Temos coragem de conversar, mas não conversar desse jeito que as pessoas estão dispostas a matar em nome de Jesus. Isso é incompatível com a fé cristã. Completamente incompatível. Porque não ir naquele restaurante é uma coisa. Mas os nossos filhos, nossos meninos e meninas, aqui da nossa comunidade, eles estão com essas crianças daquele comercial, eles estão fazendo trabalho de escola. Eles estão sentando na mesma mesa. Eles estão jogando futebol com essas crianças. Eles estão lá na aula de judô. Estão aprendendo a falar inglês junto com essas pessoas. E nós, que somos mais velhos aqui, trabalhamos com pessoas assim no dia a dia. Encontramos gente assim. E a gente vai ser agressivo a tal ponto
quando Jesus esteve aqui na terra, tinha um monte de gente que era parecido, igual, ou qualquer coisa que você quiser dizer. Gente que não era heterossexual. E Jesus falou o que para essas pessoas? Ele falou que essas pessoas não eram para a gente amar? Essas pessoas eram para a gente odiar? Essas pessoas eram para ser alvo do nosso conflito, do nosso ataque, do nosso ódio? Isso é completamente incompatível com a fé cristã. E a expectativa das pessoas é esperar que pessoas como eu, como o Renato, ou aqueles que vêm pregar aqui, digam, pode jogar pedra. Não, não pode. Não, nós não somos aqueles que jogam pedras. Nós não somos essas pessoas. Nós somos as pessoas que, como Jesus, nós somos pequenos cristos. Como Jesus, diante de uma mulher que estava pega em flagrante, do pior dia dela, Jesus foi o único que mostrou compaixão para ela, pois nós somos a figura de Jesus. No pior dia de qualquer um de nós, no pior dia de qualquer pessoa desse mundo, se nós estivermos naquele momento, nós somos a pessoa que vai dizer, gente, vamos ter misericórdia. Pessoal, a gente não pode ser cruel, a gente não pode odiar, nós somos as pessoas da paz. Nós temos que ter uma outra resposta. Esse mundo está ensinando e apresentando disposição ao ódio. Nós não somos essas pessoas. Nós servimos aos que precisam, inclusive, como emissário da paz. Então, boicotar não é a resposta. Então, você pode não comer lá, porque a comida é ruim. Você não pode não comer lá, porque o atendimento é ruim. Você pode não comer lá, porque alguma coisa que tem lá naquela loja não é tão bom quanto em outra loja. Mas por esse motivo, não tem sentido. Não tem sentido. Você está esperando que você estivesse em Jerusalém. Nós não estamos em Jerusalém, nós estamos na Babilônia. É isso que o profeta Jeremias está dizendo para essas pessoas aqui. Gente, vocês não estão dentro do templo. Aprende a amar a Deus fora do templo. Aprende a amar a Deus nessa cidade. Aprende e ensina seus filhos a amar a Deus dentro da escola. Aprende e ensina os seus filhos a viver o valor, a lutar pelo que você acredita, para que a gente viva nessa nova situação, nesse mundo, que, como eu estou falando, é pós-cristão. A gente precisa fazer isso. A gente não pode ser aquele que declara guerra. E a gente está vendo, os vídeos que vocês viram, se vocês não estão vendo, tudo bem também, não perde nada para ver. É cruel demais. É agressivo demais. E as pessoas tratando com desprezo, crianças. Gente, eu sou da diretoria de um abrigo de crianças. E tudo que a gente mais quer é que aquelas crianças sejam adotadas. Tudo que a gente mais quer é que aquelas crianças tenham uma família. É tudo que a gente mais quer. Aquelas crianças ou reencontrem a família que as abandonou, né, por um tipo de processo, ou que eles encontrem uma família que os ame. Agora a gente espera que um menino de 4 ou 5 anos, ele não está erotizando nada quando diz um homem pode estar junto com outro homem. Quem está erotizando é a gente. Os nossos olhos, a nossa mente é que constrói toda essa relação, mas aquele menino ali, ele está precisando da coisa mais básica que um ser humano precisa, de alguém que o ame, cuide dele e o ensine. E a gente fica com dificuldade para lidar com isso. Isso é o mundo pós-cristão. Então, esse povo aqui estava lidando com isso. Jeremias mandou uma carta para eles, gente, aprende a lidar com isso aí. Coloca seus filhos para namorar e para casar. Constrói um pomar, constrói uma horta. Bora trabalhar. Ore pela paz da cidade, porque a paz e a prosperidade da sua cidade será a sua paz e a sua prosperidade. Bora vencer o mundo. Bora servir a quem precisa. Bora ser amigo das pessoas. Orar sinceramente por aquelas pessoas com quem convivemos. A gente não pode ceder às falsas esperanças. Ceder a falsas esperanças significa perder o que Deus planejou para nós. Então, eu quero falar agora com você que tem esperança verdadeira. E eu quero que você que está com a gente aqui tenha esperança verdadeira quando a gente olha para essa realidade. A esperança verdadeira está declarada na revelação da palavra de Deus. A falsa é essa mensagem de falsos profetas que tem a ver com sonhos. As pessoas, o texto diz o seguinte, que eles estão falando o que vocês querem ouvir. O que as pessoas querem ouvir? Eu queria
solução simples para situações difíceis. Eu queria resposta simples para assunto complexo. Boicotar uma loja é a resposta simples para um assunto complexo. E daqui a pouco vai ter um fast food de um crente, onde só os crentes vão comer. E esse cara vai ficar milionário, trilhardário. E o que vai acontecer? Ninguém vai falar nada. Por quê? Porque lá é só o lugar de crente comer. E aí vai numa loja onde tem a moda gospel, a moda feminina, e a gente está alienando, a gente está separando as coisas. Aí vai lá, você vai comprar alguma coisa para você, você vai no shopping dos crentes. Gente, aí a gente está indo contra aquilo que Jesus falou para a gente ir pelo mundo, ir para todo lugar. Qual é o limite dessa relação? O limite é o pecado. E nessa relação a gente se relaciona com todo mundo. E quando a gente vai para todo mundo, se relaciona com as pessoas, a gente proclama intencionalmente a fé. Para uns é servindo, para outros é falando, com todos, convivendo. A gente não vai deixar de viver nesse mundo por conta dessa conversa que a gente está ouvindo dos falsos profetas. Essa mensagem que vem dizendo que a gente não separa, não come aquela comida lá porque os caras pensam diferente de você. Eu acho que até tem algum lugar que você não deveria ir, eu acho que tem. Mas não por esse motivo. E o texto termina com ele falando, eu tenho planos. Eu tenho planos para você. E esses planos incluem paz, esperança e um futuro. Eu tenho planos de fazer o bem e não o mal. Então não desanima. E aí ele termina, né? A parte que eu li, o texto continua, mas a parte que eu li termina dizendo, vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem. Eu faço questão de me deixar ser encontrado. Faço questão de estar à disposição. Quando você me procurar de coração, você me encontra. E é assim de verdade. Todos nós que buscamos a Jesus o encontramos. A gente não tem como dizer, não, nós não encontramos. Porque todo mundo que buscou de coração, o encontrou. Então não desanime. Enquanto a gente anda por esse mundo, que não é Jerusalém, que não é o céu, que não é perfeito, nós vamos encontrar dificuldades para viver a nossa fé. E no meio disso, a gente vai ensinar nossos filhos a viver para esse novo mundo. Não com resposta simples. Vamos boicotar. Ah, eu não gosto, vou boicotar. Ah, eu não gosto, não vou mais naquela casa. Ah, eu não gosto, não vou mais naquela loja. Ah, eu não gosto, não falo mais desse assunto. Ah, eu não gosto, saio dessa escola. Eu não gosto. A gente pode ser muito mais inteligente que isso. Entendendo que isso é um problema. E que Deus vai nos dar sabedoria, discernimento, criatividade, poder, para lidar com seja lá o que for. Creia nisso. A gente pode viver isso. Servindo ao mundo e amando a Deus. Então, não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Para quem é de Jesus, para quem compreendeu que Jesus é seu Senhor e Salvador, este mundo aqui é o lugar mais próximo do inferno que você vai pisar na sua vida. Guarda isso no seu coração. Você que ama e conhece Jesus, o lugar mais próximo do inferno que você vai pisar na sua vida é este mundo. E para aquela pessoa que não anda com Jesus, nem vai andar, este mundo é o lugar mais próximo do céu que esta pessoa andará. Nós estamos em uma intersecção. Mas se nós tratarmos de repudiar as pessoas, de boicotar as pessoas, nós cortaremos a possibilidade de que mais pessoas olhem para o céu como uma realidade. Tudo vai ser tão difícil para elas que elas vão achar que o céu é aqui. A gente pode fazer melhor que isso, tenho certeza. Servir as pessoas que precisam significa que nós faremos um enfrentamento do jeito que tem que ser. Deixando sempre o amor no lugar de primazia. O amor em primeiro lugar. Que Deus nos abençoe. Que Deus esteja presente na sua vida, na sua família, em tudo que você fizer.